Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar sobre ela? Maslow foi um psicólogo humanista e digamos o seguinte: no decorrer do mundo existiu muitos profissionais em busca do desenvolvimento humano. Muitos psicólogos, psicanalistas vêm buscando o entendimento do ser e com o tempo vai surgindo diagramas que seriam como desenhos, né? Diagrama significa desenho, onde a gente tenta tangibilizar o invisível. E a pirâmide de Maslow, como é conhecida, a pirâmide das necessidades humanas, é uma forma de representar um pouco uma escala, como a gente pode dizer, uma montanha que as pessoas deveriam escalar. Na pirâmide de Maslow, se você buscar no Google e digitar lá a imagem, provavelmente vai aparecer uma pirâmide que tem aqui pelo menos 5 níveis, tá? Essa pirâmide que você está vendo é uma adaptação da minha parte por conta de um trabalho que eu venho realizando aí com empreendedores e você vai entender o porquê. Bom, a primeira questão é que é o seguinte: todo mundo que está no mundo, né, tem o propósito de ser humano. Ou seja, eu, por exemplo, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso de um local seguro, eu preciso dormir. Eu sou um animal social, então eu me envolvo com outras pessoas, tem a questão, relaciono com pessoas, né? E quero segurança, porém, todo ser vivo praticamente precisa disso. Então, se você analisar os itens que eu acabei de falar, um cachorro precisa disso, um gato precisa disso. Porém, existem muito mais coisas. Então, quando a gente coloca organizado, qual que seriam as categorias das necessidades humanas, ficaria algo semelhante a isso, tá? Então, eu coloquei aqui a espiritualidade em primeiro plano, como se fosse o alicerce. Porque o ser humano tem necessidade de se conectar com algo macro, ele precisa acreditar que existe algo além dele. Quando eu falo esse precisa, significa que a partir do momento que você se sente desconectado do todo, desconectado da fonte, você vai ter sempre um caminho negativo. Para cada etapa dessa existe um caminho positivo e um negativo. Por exemplo, a falta de reconexão te leva à depressão, pode te levar a pensamentos suicidas, pode te levar para vícios e você acaba se perdendo na vida. A espiritualidade, ela te leva, a busca, né, pela espiritualidade, ela te leva ao autoconhecimento. E pode ser sim que você busque também uma religião, porque às vezes tem pessoas que precisam de um grupo de apoio para poder se conectar e tá tudo bem. Mas então a base da necessidade humana é a reconexão, é se conectar com o macro. Num segundo nível, a gente precisa fortalecer o físico. Então eu preciso beber água, eu preciso comer algo com nutrição, eu preciso dormir. Aqui entra a questão de reprodução, mas não necessariamente o prazer sexual, mas as necessidades fisiológicas requerem que a gente também se reproduza, se a gente for analisar dessa forma. Então, quando essa questão está organizada, você tem aí o físico, né, estruturado. Quando ela está desorganizada, você tem o sedentarismo, você tem a obesidade, você tem a promiscuidade. Então, cada nível vai ter o seu lado bom e o seu lado negativo. Num terceiro nível, a gente busca por segurança, ou seja, além de reconexão, além das necessidades fisiológicas, a gente busca naturalmente por segurança. Então, é segurança financeira, é segurança do próprio trabalho, é segurança no trabalho, é residência, né? Eu preciso dormir, mas eu preciso dormir num lugar seguro. Então, a busca pela segurança requer, inclusive, longevidade. Então, é nessa categoria que a gente tem vida longa, porque sem segurança, a gente acaba tendo aí uma vida mais curta, a gente fica à mercê do caos e o caos gera aí algumas vidas ceifadas, né? No nível 4 a gente busca o social.
E o social, ele começa desde a família original ou a sua família, relacionamento com amigos, relacionamento com a sociedade, relacionamento de cônjuges, né? Então, o relacionamento, ele tem uma característica e uma categoria específica. E quando a gente não se sente conectado, né, com pessoas nesse sentido, aí muitas vezes é onde acontece a solidão, é onde acontece realmente as carências emocionais e vários bloqueios emocionais, né? Num quinto nível, a gente está em busca do quê? De realização. O que é essa realização? Tirando todos esses pontos, exceto o espiritual, o ser humano é um dos poucos seres que define objetivos. Então, você pode, por exemplo, entre um ano e outro, definir para onde você quer ir. Isso é uma habilidade humana. Então, a necessidade de ser realizador é inato a todos nós. A questão é que, às vezes, a gente quer realizar algumas coisas como um negócio próprio, ou fazer uma faculdade, ou um projeto, só que você não está tendo, às vezes, sustentabilidade nas outras etapas. E aí você fica sem suporte ou sem apoio para os outros níveis. E o último nível seria realmente aquela pergunta, né? Se você tivesse de frente com Deus agora e sua vida acabasse nesse momento e ele te perguntasse como foi o seu projeto vida, o que você iria dizer? Que nota de 0 a 100% você se daria olhando até aqui? Então, eu gosto muito da pirâmide de Maslow porque ela está organizada, ela ajuda a gente a olhar para a parte básica da nossa vida, que é o espiritual, o físico, a energia, o relacionamento, as realizações. Claro que existe muito mais coisas, mas é uma forma de analisar rápida e fácil através desse diagrama e faz com que você tenha uma autoanálise. E aí, a partir do momento que você identifica lacunas, você pode fazer as ações com base em algo um pouco mais enxuto. Então, quando eu comecei o meu trabalho como empreendendo, eu fui verificando pelo comportamento de muitos empreendedores que não bastava as orientações de gestão, que eu tinha que sim trabalhar algumas questões em nível pessoal. E quando eu fiz faculdade de recursos humanos, eu me lembrei da aula de pirâmide de Maslow. Na verdade, eu tive uma das aulas dentro da grade, aula sobre a pirâmide de Maslow. E anos depois, empreendendo, quando eu tive que fazer uma autoanálise da minha pirâmide de Maslow, eu consegui enxergar onde estava a minha maior lacuna, que, por exemplo, na época estava aqui na questão da segurança. Então, a partir do momento que eu identifiquei qual que era a lacuna, eu falei, não, eu preciso curar, eu preciso resolver essa questão, senão isso não me dá sustentabilidade para onde eu estou indo. E foi exatamente isso que aconteceu. E de lá para cá, pelo menos nos últimos 5 anos, eu sempre faço uma avaliação da pirâmide de Maslow para saber aonde exatamente está o meu calcanhar de Aquiles. E isso acabou se tornando uma ferramenta, isso acabou se tornando um trabalho que hoje eu faço, eu oferto, né, para os clientes, para que eles possam entrar um ano, mas eu sempre indico que façam ou no começo do ano ou nos seus aniversários uma autoavaliação, até que você possa melhorar em alguns dados, né? Então eu envio um formulário, a pessoa faz a aquisição desse serviço, eu envio um formulário, ela preenche. Com esses dados eu passo para uma planilha nossa, onde a gente tem aqui a avaliação. E aí eu já coloquei nesse formato de pirâmide para facilitar, já que é um símbolo de ascensão. E aqui, por exemplo, você consegue ver de 0 a 100%, né? Cada categoria da pirâmide, a pessoa faz uma autoanálise e aí o Excel dá para gente os dados. E aí, a partir do momento que você tem essa avaliação, você consegue entender, peraí, onde que eu estou mais fraco dentro da pirâmide? No caso, nesse exemplo de pirâmide, seria aqui, né? Então, às vezes a pessoa quer estar aqui em cima resolvendo as coisas, mas aqui embaixo está fraco. E a partir do momento que essa fraqueza não é superada, não é suprida, gera-se aí os desequilíbrios, né? Na verdade, a gente nunca consegue equilibrar 100%, mas é um ciclo, é uma dança. Pelo menos você tem consciência daquilo que pode ser seu ponto ali fraco
e pode consertar à medida que caminhar, né? Então, essa é uma ferramenta que é só um modelo de um, que eu particularmente gosto muito de aplicar e também de avaliar minha vida, porque todas as vezes que eu faço essa autoanálise, eu consigo ter aí um norte e é mais assertivo, porque eu vou sempre lidar com o básico, e o básico é o alicerce. Então, tudo aquilo que é simples, muito bem feito, né, dá sustentabilidade para outras áreas. E aí, logicamente, não é só o diagnóstico, mas eu monto um relatório para o cliente e cada etapa da pirâmide você consegue ver a sua avaliação e ver aonde você tem que melhorar, né? Então, o diagnóstico ele vai num formato de PDF, mas ele vai com um relatório mostrando todos os pontos e principalmente aonde e o que fazer, né, perante aquela avaliação. Então, se você quiser passar pelo diagnóstico, é só acessar o meu contato aqui na descrição do vídeo. É sempre importante buscar o autoconhecimento, mas antes de tudo saber por onde começar. Então, eu sempre digo, pelo menos para os clientes e agora para você que está vendo esse vídeo, que o melhor caminho sempre é começar pelo seu diagnóstico pessoal. Porque comece pelo simples, focando nas pequenas coisas, enxergando onde melhorar as pequenas coisas na sua vida, que as outras coisas maiores serão acrescentadas à medida que você subir. Então, agora você já conhece um pouco mais esse trabalho, e eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, curte o nosso vídeo, compartilhe com alguém que você acha que é interessante. Só um detalhe, a própria ferramenta você pode dar de presente para alguém. Então, muitas vezes é um belo presente para começar aí um ano de aniversário, tá? Uma vez que você se inscreve, vai aparecer essa opção de inscrito, ativa o sininho aqui, clique em todas e aí você vai conseguir sempre receber os nossos vídeos toda vez que a gente postar. Curte e compartilha. Até o próximo vídeo. Beijinho.